Hoje nós vamos falar sobre as máscaras. Não, as máscaras teatrais. Olá, meu nome é Aline Sanz, eu sou atriz, diretora e arte educadora das oficinas culturais gratuitas aqui da Prefeitura de Jundiaí. E esta já é a nossa 9ª aula. Na semana passada, nós falamos sobre dramaturgia, ou seja, o texto para teatro. E como o texto de teatro se diferencia de outros gêneros literários. Nós também lembramos que apesar dessa estrutura básica, a dramaturgia contemporânea, ou seja, os dramaturgos mais modernos, eles têm cada dia mais abandonado essa fórmula pré-estabelecida, oferecendo mais espaço para a criação do diretor, ou então para o encenador de uma obra. Certamente, quando você pensa em teatro, logo te vem esta imagem. Estas máscaras, elas estão intimamente ligadas ao surgimento do teatro grego. Mas é importante ressaltar que nós estamos falando do surgimento do teatro grego. Afinal, tem registros do uso de teatro em outras culturas, Mas, como nós aqui do Brasil, nós temos grande influência dos gregos, dos romanos, a gente usa o surgimento do teatro grego como base para a gente falar sobre o surgimento do nosso teatro. O teatro grego, ele teve início em Atenas, na Grécia, por volta de 550 a.C. Surgindo a partir de celebrações realizadas sobretudo para o deus Dionísio, uma divindade na mitologia relacionado a festas, a fertilidade, o vinho. Sabe que essas celebrações dionisíacas, elas duravam cerca de uma semana. As pessoas bebiam muito, cantavam, dançavam, algo tanto parecido com o nosso carnaval. Com o passar dos anos, estas festas elas foram se tornando mais organizadas, até chegar ao que hoje nós conhecemos como o teatro, Tendo um enredo, tendo plateia, tendo a encenação. Mas como é que começou tudo isso? Quem será que foi o primeiro autor? Sobre que temas? Sobre o que falavam as peças? Por que essas máscaras? As máscaras, elas eram uma parte essencial do figurino dos atores. Cabe aqui lembrar que neste período as mulheres não podiam atuar nas peças, porque elas, veja só, elas não eram consideradas cidadãs da polis. Então, assim, só os homens atuavam nas peças. Então, as máscaras que antes elas eram utilizadas como um artefato ritualístico que transformava, que dava a possibilidade de um homem, um mortal, encarnar um deus, Elas também agora podiam representar personagens de ambos os sexos. Assim, sendo incorporado aos principais gêneros literários desta época, que era a tragédia. Oh, meu Deus! E a comédia? A máscara teatral grega, ela era feita de materiais como folhas, madeira, argila, couro, de maneira que ela escondesse todo o rosto do ator, exceto os olhos e a boca, E a máscara ela tinha várias funções em cena, como, por exemplo, dar os traços, os traços expressivos aos atores, para que o público, todo o público, pudesse assimilar as interações e o caráter de cada personagem. Afinal, o público, ele não ficava muito perto dos atores, não. Eles ficavam, na verdade, muito distantes. O teatro, ele não era como a gente conhece hoje. O teatro era totalmente ao céu aberto. Então, a máscara também tinha uma outra função, que é ajudar
ampliar a voz dos atores. E assim, dessa maneira, todo o povo poderia ouvir o ator e as histórias. Interessante, né? Não se esqueça que a Prefeitura de Jundiaí oferece oficinas de teatro, dança, escultura, instrumentos musicais, para todas as idades. Acompanhe as novidades acessando o site oficial da Cultura Jundiaí e pelas redes sociais. Na próxima semana, nós vamos falar mais sobre o uso da máscara no teatro e como ela foi evoluindo com o passar dos anos, os tipos de máscaras. E nós vamos descobrir se as máscaras gregas eram grandes e expressivas, se elas cobriam o rosto inteiro dos atores. Qual será a menor máscara do mundo? Quais os tipos de máscara ainda hoje são utilizadas? E a função da máscara? Será que ela foi mudando com relação ao tempo? E por enquanto nós permanecemos em casa, cuidando de nós, daqueles que amamos e usando as nossas máscaras de tecido. Mas em breve, muito em breve, sim, nós estaremos juntinhos nas salas de ensaio. Combinado? Então, até lá!